Então vamos lá. Boa noite aos irmãos da internet, né? Os irmãos que estão aqui. Mas primeiro nós vamos fazer a nossa oração antes de começar o estudo, né? Deus nosso querido Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Mãe Santíssima. Senhor Jesus, obrigado por mais uma terça-feira, por todos os dias que se passaram, por mais uma terça-feira de estudo, de aprendizado, não só para nós que estamos aqui ainda encarnados, para os irmãos que estão desencarnados, que aqui também acompanham o estudo dentro das suas possibilidades, trazido pelos seus mentores. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que ilumine, que a sua luz seja o nosso guia para nossas mentes, corações e o espírito. Que o Senhor sempre esteja nos abençoando, que os espíritos benévolos, amigos, os espíritos que são simpáticos a nós, nossos mentores espirituais, estejam sempre conosco, e que aqui, neste momento, neste lugar, está preparado para que nós possamos fazer o bem, distribuir os frutos benéficos para aprender, que possamos, dentro dessas possibilidades, estar sempre aprendendo e evoluindo. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que assim seja, Senhor. Vamos lá. Agora... Tá bom. Tá. Então, gente, boa noite. A gente vai falar da insegurança, mas a parte 2. Tá? Mas antes de eu começar a falar da insegurança, a gente vai começar a falar pelo medo. Tá? Por quê? Os dois andam juntos. Tanto o medo quanto a insegurança andam juntos sempre. Né? Então, o que é o medo? O medo é quando a gente não consegue agir. A gente não consegue fazer uma coisa naturalmente. Então, o medo paralisa a gente em determinadas situações. Quer ver um exemplo? A gente está vivendo, né, ainda vive, né, em determinadas situações que a gente acompanha violência, a gente acompanha mortes, calamidades, catástrofes, né, situações que tornam a gente às vezes negativo, e essa negatividade faz a gente ter medo. Então o que acontece? Diante de todos esses fatos negativos que acontecem, né, com a gente, que a gente presencia, vê pela internet, pela televisão, acontece às vezes na frente da gente mesmo, né, isso aí vai gerando o que a gente chama de, opiniões. E essas opiniões negativas referentes a esses, né, acontecimentos negativos, tá, vai gerando uma atmosfera, e essa atmosfera de medo vai criando inseguranças, vai criando, né, apreensão, tensões, crises, transtornos. Então a gente está vivendo uma época de medo, tá? Então esse medo faz com que a gente paralise, tá? Paralise em determinadas situações, e a gente não consegue progredir, a gente não consegue avançar. Mas só que o medo também traz a insegurança. Os dois andam juntos. É normal a gente ter medo, é normal a gente ter insegurança. Então, o medo traz a insegurança, e a insegurança traz o medo. Por isso que a gente às vezes fica inseguro de fazer determinadas coisas, porque a gente ainda tem o medo que circula a gente, tá? Então, a continuação da insegurança, né, Ramés, ele fala o seguinte, isso no caso, né, na época dele, tá? Não sei hoje como é que está, mas porque a gente acompanha, né? Ele fala que assim, como o medo nos trava, não deixa a gente progredir, né, devido às opiniões, devido àquelas, né, atmosferas negativas que faz a gente ficar paralisado, ele diz o seguinte: para avançarmos pela vida de forma harmônica, né, de forma equilibrada, com pessoas devemos desenvolver a autoestima, né, está na gente mesmo, a capacidade de admitir erros, a responsabilidade de assumir nossos atos e, acima de tudo, a aceitação incondicional dos outros. Porque às vezes aqueles inseguros não conseguem ver os próprios erros, tá? Ele não tem aquela autoestima que faz ele
avançar. Então, o que acontece? Isso gera carência. Então, Hamed, ele fala sobre o que acontece quando gera as carências dentro de um relacionamento, dentro da educação dos filhos, por exemplo. Ele diz aqui o seguinte: carências ilimitadas nascem da insegurança, sufocando e afastando relacionamentos salutares. Muitas vezes chegamos ao extremo de abdicar de nossos objetivos e vocações mais íntimas, colocando-nos em situações vexatórias, por termos deixando que nossa porção fragilizada falasse mais alto. Então, determinada de carências faz com que a gente fique inseguro, tá? Faz que determinados relacionamentos sofram desgastes, e esses desgastes vão criar situações até de violência e dependendo situações de posse. Então, ele fala aqui o seguinte: no início do relacionamento, a gente faz tudo para ficar do lado do outro. A gente faz um monte de coisa para ficar do lado do outro. Só que vai chegar um certo tempo dentro desses relacionamentos que o que vai acontecer? Vai acontecer o desgaste. Aquela pessoa que é muito carente daquele relacionamento, depende do outro, vai perceber que não tem a liberdade necessária para continuar. Aí aquele amor se torna às vezes violência e às vezes se torna posse. E olha só o que ele diz aqui: inicialmente fazemos um esforço Hércules. Hércules é aquele ser mitológico que é forte, né? Um esforço Hércules para nos entregar nas mãos da pessoa eleita, fazendo tudo para ficar do lado do outro. Com o passar do tempo, vamos ficando incomodados e desestimulados com esse relacionamento, porque ele conseguiu perceber que aquela dependência, aquela carência está tirando a liberdade dele. Até que, finalmente, chegamos ao ápice do desgaste, quer dizer, chegou no desgaste máximo. Ficamos raivosos e sentidos com a pessoa que independemos. Aí, ele está falando de, conseguiu chegar perto da pessoa, houve o desgaste através da dependência. Isso é compreensível porque não há ninguém que goste de conscientemente de ceder o seu poder pessoal ou de renunciar seus direitos de liberdade a quem quer que seja. Isso quer dizer o seguinte: chega uma fase do relacionamento, tá? O desgaste é tanto, as brigas são tantas, que um fala assim, por exemplo: olha, eu não te dei liberdade para você fazer isso. Então vamos parar para pensar aqui. Como é que aquela pessoa pode não dar liberdade se realmente essa liberdade não foi cedida para ela? Então ela não consegue ceder a liberdade. Entenda uma coisa: Deus nos criou simples, ignorantes de saber e livres. Nós, no plano espiritual, somos livres. Lá ninguém é obrigado a nada. Você pode progredir, você pode parar. Aqui também, nós também somos livres. Só que é o seguinte: em virtude da lei dos homens. Mas nós somos livres. Tá? Então quer dizer o seguinte: que chega uma fase do relacionamento, em relação à insegurança, causa isso, que um quer tirar a liberdade do outro. E nessa percepção há o desgaste. Só que é o seguinte: a insegurança, né, não é causada através só de relacionamentos. Tá? Hamed, ele fala aqui que às vezes até na criação dos filhos, né, há a questão da insegurança. Sabe por quê? Ele fala o seguinte: parte do desenvolvimento da personalidade humana é construída na infância, e esta soma-se à milenar bagagem espiritual adquirida em outras encarnações. A gente tem que entender o seguinte: a gente não estuda aqui com o Léo, Léo perguntou assim: por que a gente não pode passar da fase da infância? Por quê? A gente ficou assim, né? Não conseguimos responder, mas tem uma explicação. Depois que acontece o processo da reencarnação, aquele ser vem ao mundo, né, em forma de bebê, de criança, aquela fase é a fase em que aquele ser está estruturando a sua personalidade, tá? E essa fase de criança, né, é a fase em que aquele ser é mais maleável de aprender. Ele é mais fácil de aprender do que um adolescente, do que um adulto. Então é nesta fase que
que começa a estruturar a sua personalidade através da educação dos pais. Só que ele fala aqui o seguinte: as bases de muitas indecisões diante da vida se devem à educação, ele bota bem assim, a educação autoritária dada pelos pais, que escolhem sistematicamente pelos filhos, desde roupas, alimentos, esportes, brinquedos, férias, até amigos, profissão e afeto. Então o que acontece? Quando os pais decidem pelos filhos, aqueles adultos se tornam inseguros. Aqueles adultos, eles não conseguem decidir por si só. Tá? Então ele fala aqui o seguinte: crianças crescem deixando que parentes, companheiros ou professores decidirem por elas sem levar conta dos seus gostos e preferências. Tá? Aqui, na verdade, na época que ele escreveu isso, não é uma crítica, não é um julgamento. Eu acredito que ele deve ter observado isso naquela época, porque os pais escolhiam pelos filhos, não deixavam que eles decidissem o que eles queriam para ele mesmo. Olha, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero isso. Não, às vezes eles escolhiam. Por isso que às vezes a gente vê que tem determinados profissionais que não são bons, porque a escolha não foi dele, foi dos pais. Tá? Isso que realmente fala. Hoje eu não sei identificar se isso ainda acontece. Tá? Aí eles falam aqui o seguinte: essas crianças se tornarão mais tarde homens sem segurança, firmeza e coragem de tomar as atitudes perante a vida. O direito de decidir deve ser estimulado sempre desde a infância. É por isso que a gente não pode pular a infância. É por isso que muitas ONGs e leis não permitem o trabalho infantil, porque nessa época que começa a formação da personalidade e nessa época que eles conseguem estruturar aquele ser. Tá? Então, o direito de decidir deve ser estimulado sempre desde a infância, pois se trata do apoio vital na formação de um sólido sentimento e de determinação e firmeza que refletirá no adulto de amanhã. Então, ele quer dizer o seguinte: aquela criança, tá, pode ser tratada, pode ser estruturada de uma forma em que ela possa escolher e se sentir segura na sua escolha. Tá? Eu conheço um casal de amigos que eles, um se formou em advogado e o outro se formou em nutricionista. Só que o seguinte, eles, um tocava numa banda e o outro, e a outra é nutricionista. Não exerce a profissão, porque os pais escolheram a profissão para eles. Hoje eu não sei como está, mas na época que eles se formaram, eles continuaram nas suas vidas. Ela é professora, continuou dando aula, e ele tocando em banda. Por quê? Porque eles, os pais escolheram para eles porque queriam que eles fossem doutores. Na verdade não é assim. A gente tem que decidir para a gente vai. Claro, os pais aconselham, os pais, olha, faz isso, por que você não faz isso? Por que você não vai lá e ver como é que é, para ver se isso é o mesmo que você quer. Então, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela fala do medo e da insegurança. Mas ela comenta que a ansiedade é uma insegurança subjetiva porque a gente fica pensando o que vai acontecer amanhã, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai dar errado, eu não vou conseguir. Só que é o seguinte, ela explica que o medo, tá, quando ele te domina e quando ele não é controlado, ele vai empurrando você na parede, vai te botando contra a parede até não existir mais parede. E se não existir mais parede, você quer. Então ela diz o seguinte, ela explica o seguinte, que a gente quer tanto só acertar, que a gente não dá uma chance para o erro. É através do erro que a gente acerta e começa a caminhar perdendo o medo. E o que acontece? Este medo vai fazendo com que a gente caminhe, certo? Mas essa insegurança, ela vai acabando. Então, ela explicou o seguinte, que o medo e a insegurança vai fazer parte de nós a vida inteira. Tanto que nós tivemos outras vidas.
Nós tivemos outras encarnações e também tivemos medos, tivemos insegurança. O que vai mudando de acordo com o tempo é que cada medo e cada insegurança, ela vai mudando. Você vai tendo um medo diferente, vai conseguindo não ter medo mais, vai tendo insegurança, e isso vai acompanhar a gente a vida inteira. Por exemplo, primeira vez que eu falei aqui, eu estava com medo? Estava. Eu estava inseguro? Estava. Mas eu sei que os mentores estão aqui para ajudar a gente. Eles estão aqui, nos amparam, não deixam que a gente esqueça ou entre em pânico. Eles estão sempre com a gente. Os nossos mentores, por exemplo, eles já foram encarnados, eles também tinham medos e inseguranças. E hoje, claro, depende da sua evolução, do seu tempo, eles não precisam reencarnar mais, apesar que eles podem reencarnar em missão de progresso. Então, a insegurança vai fazer parte da nossa vida, tá? Mas que a gente não deixe que isso nos sufoque, tá? E desde o momento que a gente consiga entender que aquilo está sufocando a gente, está pressionando a gente na parede, a gente tem que procurar ajuda. Porque tanto o medo quanto a segurança, ela trava o progresso da gente até um determinado local, porque não tem várias outras pessoas com o mesmo problema, tá? O problema é que a gente tem que ceder para o ego. Quando a gente cede para o ego, a gente vai acertar e vai caminhar, porque a gente vai perdendo medo. O problema é o seguinte, o problema é que às vezes a gente tem medo de falar alguma coisa, de expor alguma coisa, e aquela pessoa recriminar a gente porque a gente errou. Errar é normal, todo mundo vai errar. A gente não acerta sempre. É errar. Não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de errar, errei, vamos lá. O que eu errei, vamos consertar. E vamos para frente. Tá? Então, realmente ele explica que a gente vai andar sim com nossos medos, com nossos erros, os nossos acertos, nossas inseguranças, mas que a gente pode continuar a nossa vida normalmente. A gente pode seguir a nossa vida, claro, percebendo que isso está atrapalhando a gente e que a gente precisa de ajuda. Por exemplo, eu posso estar falando hoje aqui, mas outra pessoa pode estar aqui no meu lugar falando e está com medo, e está inseguro, porque os olhares causam insegurança na gente. A gente tem medo de errar, de esquecer, de dar branco, mas com o tempo isso a gente vai perdendo esse medo e vai caminhando. Como eu falei, nossos mentores estão com a gente, eles sabem o que a gente tem, o que a gente sente, o que a gente vai sentir, mas eles estão aqui para nos ajudar, tá? Então a insegurança, ela não pode travar o progresso, nem nosso e nem de ninguém, tá? Medo e insegurança andam juntos, insegurança e medo também andam juntos. Claro, tem outros processos que vão fazer com que a gente traga, que a gente pare o nosso progresso, mas tudo tem ajuda. Tudo tem ajuda psicológica, tudo tem ajuda dos psicanalistas, tá? Os psicanalistas vão lá no porão da sua mente e perguntam: o que você tem medo? Vamos tentar melhorar isso aí, vamos fazer isso aqui, vamos fazer com que você consiga progredir, vamos fazer com que você consiga andar. Não ache que o medo não mata ninguém. Ninguém morre de medo, e ninguém desencarna de medo, e ninguém desencarna de segurança. Tá? A única coisa que o medo e a insegurança pode fazer é não deixar que sua vida progrida. Tá? Então, quando os mentores nos sugerem, nos fazem o que a gente entenda, é justamente para a gente poder progredir, perder. Eu sei que não é fácil? Não é fácil. Tá? Às vezes não é fácil estar aqui, eu já acostumei. No começo era meio complicado. No começo era meio complicado, mas qualquer um de vocês pode estar aqui na frente falando do jeito que eu estou falando. Lógico que a primeira vez a gente não está acostumado com o público, tá? Então, a gente pode conseguir vencer, né, essas inseguranças com ajuda. Tanto ajuda aqui, quanto ajuda espiritual. Como o nosso coordenador fala, fé. Não tenha medo, tenha fé. E fé é a confiança restrita no Criador. Tenha fé que o medo passa. Eu sei que não é fácil no começo, mas com o tempo a gente consegue entender e conseguir progredir. Tá bom, gente? Agora, se alguém quiser perguntar, e se eu souber responder. Meu irmão trabalha na empresa de viajar muito. E nessa viagem dele encontrou um rapaz que
é o seguinte. Regina, olha lá. Olha lá, calma. É melhor. Então, nessas viagens dele, ele encontrou um rapaz que motorista de caminhão. Aí ele disse que ele queria ser motorista de caminhão, mas queria que ele fosse médico. Aí ele perguntou ao pai: se formar em medicina no caminhão? Se formou, o pai deu a chave do caminhão, ele deu o diploma ao pai, viajou por 2 meses viajando, nunca mais parou de viajar. E o médico? Largou a medicina. Largou a medicina? Diploma do pai, né? É mesmo? Pra você ver, tá vendo? Porque ele escolheu por ele mesmo, não o pai escolheu por ele. Então ele conseguiu, ele seguiu. Eu sei que não é fácil escolher o que a gente vai. Eu sei que não é fácil escolher o que a gente vai querer ser. Mas vai, vamos embora até a gente conseguir achar. É. Te garanto que ele é feliz hoje, né? Eu sou médico, eu tenho que ser médico, eu sou Não. eu sou professor. Ele que tem que escolher. Até porque a gente traz bagagens antes da reencarnação, de todas as nossas reencarnações, a gente traz bagagens com a gente. Tá lá dentro lá. E aquilo ali, com o tempo, como eu falei, da infância isso começa a aflorar. A pessoa, não, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser dentista, eu quero ser engenheiro. Isso já está guardado dentro da gente, até porque a gente teve outras encarnações e isso tudo é guardado, nada é perdido. Tudo fica lá guardadinho. Então a gente traz essa bagagem a cada encarnação. Por exemplo, o que a gente está aprendendo aqui, na próxima, a gente vai levar também. E na próxima, vai levar também. A gente não, o espírito não foi feito para regredir, foi feito para progredir ou estagnar. Ele que vai escolher. Entendeu? É por isso que às vezes a gente tem dúvida. Mas com o tempo, com o estudo, com as pessoas orientando a gente vai saber o que a gente quer. Aí às vezes tem uma profissão, de repente se encontra em outra. A pandemia foi uma coisa. Quantas pessoas se reinventaram depois da pandemia já formados? E hoje trabalham normal. E se reinventaram. Entendeu? Então, se a gente puder escolher, mas se a gente não conseguir ter a capacidade de escolher, a gente pede ajuda, a gente fica na dúvida, será que isso é bom? Será que isso é bom? Será que eu vou ser assim? Vai lá, visita o lugar e vê, não, esse é realmente que eu quero. Entendeu? Ele escolheu ser caminhoneiro porque ele está feliz hoje. Às vezes ele ia ser um médico e não ia estar gostando, ia estar trabalhando só por dinheiro. Eu vou fazer um comentário, mas por favor, não recorre. Não precisa Não falar. precisa, porque isso vai para a rádio e o pessoal fala que o som não saiu O você. negócio vai ser sério. O comentário que eu quero fazer é o seguinte, porque você falou, tem ONGs, né, e o pessoal é contra a criança trabalhar. Sim. Sim, só que a criança, ela trabalha forçado, lógico, no caso, claro. Mas a criança precisa de um tempo para estudar, ele precisa de responsabilidade. Sim. Porque nós estamos com uma gama de jovens que não sabem o que querem, não trabalham, não têm responsabilidade dos pais, desrespeito e isso. Então, assim, eu fui uma criança que trabalhei na roça com 7 anos. Sim. Trabalhei na adolescência na feira, trabalhei de empregado doméstico, trabalhei de tudo, sem imaginar. E meu pai falava que gostaria de ter uma professora. Eu queria ser advogada. E eu queria ser advogada, e quero até hoje, mas eu sempre seria uma péssima advogada. Porém, eu sou professora e a questão de ser professora não foi questão de escolha. Sim. Foi você. Embora eu tivesse vontade. Foi questão de dinheiro mesmo para pagar a faculdade, que a única coisa que eu podia pagar era uma licenciatura. E estou aí, estou bem, estou feliz, e eu acredito que se eu fosse uma advogada, eu seria uma péssima advogada. E eu não ia nem conseguir defender Jair Bolsonaro hoje. Talvez não, você tem um espírito combativo. Eu sou combativa. Então seria uma boa advogada. Fica no tempo. Tá. Tem tempo para estudar, não. Tem tempo para estudar, não. Vai ter que ser considerações sobre isso aí, né? Essa polêmica, eu vou polêmica disso. O que acontece? Realmente, o que você falou, eu só não frisei nessa questão porque às vezes tem crianças que trabalham para ajudar a família. Tá? Na verdade, não é um trabalho forçado. Estou falando na questão de trabalhos escravos, que as crianças têm que trabalhar ali, de vez pode estar estudando. Mas se for um caso que ela pode estar ajudando a família, igual a gente vê esses garotinhos vendendo bala, tudo bem, até tudo bem, porque dali para frente ele pode encontrar um caminho para poder escolher o que ele pode ser.
Mas tô falando, eu não frisei muito a questão do trabalho escravo, forçado, que existe escravidão até hoje. 8 anos, até mais. Então, neste caso, sim. Neste caso, a criança trabalhar para ter uma profissão no futuro, para aprender, ou até, não quero mais, tendo tempo para estudar, tendo tempo para aprender, fazer o que tem que fazer. Igual a gente não pode explicar. Lá a gente vai ter tempo para estudar, para trabalhar, para descansar, vai ter tempo de descansar, que eu falo assim, entre aspas, um intervalo entre uma coisa e outra que você quer. Lá você vai escolher o que você quer. Né? Então, a criança, é nessa parte que a criança começa, né, a formar a sua personalidade. Mas forçado, aí vai complicar. Mas a lei hoje não vejo nem forçado nenhuma. A criança quer trabalhar, precisa trabalhar, a lei vai lá e pega. Então, nós temos um caso lá na Cidamorô, que uma criança ia para o colégio e depois ia para a garagem de bicicleta, parece. O conselho tutelar foi lá, tirou a criança. A criança foi para outro emprego. No final, ele chegou para cima e falou, se o professor, eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu vou para o tráfico. Lá eu ganho mais, lá não tem conselho tutelar atrás de mim. Então, o que aconteceu? Foi para o tráfico? Você conhece essa família? Está entendendo? Porque tem criança que gosta de ser dinheiro. Sim, Que gosta de trabalhar, quer aprender. Sim. Mas, infelizmente, essa lei de hoje impõe que ela não pode fazer nada. Só estudar. E muitas vezes o complemento do trabalho é simplesmente. É verdade. Deixa eu aproveitar e tecer considerações também. Não, mas eu falei que não ia falar quando perguntaram, porque hoje o Marcos está sendo o dirigente do estudo. Né? Mas não, você não. E aí o que acontece? Simplesmente tem duas situações. Né? Quando você colocou, né, da criança de 8 anos, para vender uma bala no sinal e tal, não, você tem que avaliar bem a situação, porque é assim, eu, amigos meus, que são guardas municipais, já denunciamos porque vimos crianças de 7 ou então vendendo bala no sinal, com um cara encostado na parede, com um pochete, só recebendo dinheiro delas e falando assim, vamos lá, vai para o sinal. Eu discretamente desci do coletivo, vi a situação, filmei e enviei para o e-mail do Conselho Tutelar. Aí depois não tive resposta, mas eu rodei pelas regiões lá, meus pais moravam no Pelino, lá pelo Pelino, Beira Valão, eles estavam circulando pelo ali, e por uma semana eu estava atendendo pacientes lá e realmente as crianças não estavam mais lá. Pode ter sido ação do Conselho? Pode. Por quê? O lugar dessas crianças deveria ser onde? Dentro de casa. Agora, claro que dentro de casa, o próprio Chico Xavier um dia falou assim, Chico, a criança deve trabalhar, deve ter responsabilidade, o Cida falou. Olha, dentro de casa, claro, a criança deve ter as responsabilidades. Ela deve, à medida que ela cresce, ser ensinada a arrumar sua cama, a acordar, a dobrar as suas roupas, à medida que vai crescendo, a lavar a louça suja. Né? O Chico falou, senão a criança não aprende a ter responsabilidades e a ter também o controle para com os horários. Né? Novamente eu vou falar, né, que está aí em voga, né, na internet. Né? Eu nem estava essa onda toda de falar desse ministério, Adolescência, com 4 episódios de 50 minutos na Netflix, que mostra um pai passivo-agressivo e um garoto que acaba entrando na onda da cultura incel, celibato involuntário. Isso para mim é super contradição, né? Porque celibato involuntário, quem é celibatário involuntariamente? Você fica solteiro se quiser, a pessoa é livre para escolher. E o pai tem, dá um spoilerzinho, que o garoto fala uma hora que ele fala para a psicóloga que o pai estava jogando, ele estava jogando futebol, e o pai olhando para ele como goleiro, e ele erra. No momento que ele erra,
o pai não olha para ele ou depois dá um abraço e traz um conforto. Simplesmente o pai desvia o olhar como se dissesse assim: ou eu tenho vergonha de você que você vai errando, ou você não pode errar. Então, é preciso se estar de olho nas crianças, é preciso se estar de olho, né, no que os adolescentes estão fazendo e conversando e dando as responsabilidades, porque aquele adolescente na sua ministério ficava como a maioria dos adolescentes hoje, dentro do seu quarto, sem fazer nada e só na rede social, e que fica difícil controlar. E aí eu cito novamente o Jonathan Haidt, psicólogo norte-americano, que escreveu o livro Geração Ansiosa, fez uma pesquisa de 10 anos, e que, quando perguntado, ele fala: quando se deve dar um celular a uma criança? A criança não, a partir dos 16 anos, e com muito controle. Mas é que tá, a criança não tem que ter essa escolha. Essa é a questão. Mas hoje dá para a criança fazer? Se tirar. É porque passa tudo um ano. Já sabe passar tudo. Nessas. Quem quer falar mais? Dá uma participação dele. Então, mais alguém? Subia para falar. Quer falar? Não, vocês sabem, né, que eu trabalho na assistência, e na assistência tem um PET, que é um programa de erradicação do trabalho infantil, né? Então, assim, se a gente for pensar quantas pessoas idosas, né, hoje, a partir de 45 anos, geralmente é assim, né, que quando vai ao CRAS, no atendimento, eles falam assim, quando a gente vai perguntar, né, o grau de instrução escolar, que existe na nossa ficha de perguntas lá. E aí muitos falam assim: ah, não estudei porque eu tive que trabalhar. Né? Então, assim, basicamente, existe esse programa, lógico que a gente sabe que tem casos e casos, né? A gente não vai nunca generalizar nada. Mas, sim, teve muitas pessoas que deixaram de estudar porque trabalhar, não precisavam se alimentar e não tinha programas sociais na época, né? O CRAS é novinho, não existia. Eu mesmo, né, na minha infância, eu sempre falo lá no CRAS com minhas amigas: gente, com certeza, na minha infância, se tivesse o CRAS, eu seria uma família que seria acompanhada pelo CRAS, porque nós passamos dificuldade, né? Então, assim, quantas pessoas deixaram de trabalhar de estudar para poder trabalhar, né? Não foi o meu caso, mas me lembro que 12 anos eu fui trabalhar, porque eu realmente precisava das coisas e meus pais não tinham como, né? Eu fui trabalhar em casa de família, aos 12 anos de idade, em São João da Barra, né? Ah, pagava bem, dava um trocadinho, gente, que era para ajudar um casalzinho de idoso, né? Então, assim, e a gente foi crescendo assim, foi aprendendo. Na época minha mãe não quis deixar, não, vai trabalhar aqui em casa, eu não deixo nem lavar roupa. Mamãe apavorada com aquilo. Aí meu pai, né, ele falou assim: deixa ela experimentar o trabalho. E aí eu fui. Nunca mais parei, meu filho, eu sempre fui muito independente, né? Então, assim, são situações, são casos, né? Hoje em dia, né, como a mulher falou, realmente tem, né, diante das leis, mas a gente tem que pontuar que crianças, sim, dentro de casa, tem que fazer as suas atividades para poder auxiliar, porque todo mundo, né, está na casa, cada um faz a sua parte. Vai arrumar seu quarto, vai cuidar, mas não é assim a gente explorar, porque cada um, a gente tem que identificar a idade, né? E o que ela pode fazer para que não seja tão pesado, né, de acordo com o corpinho de cada criança, para que ela não vá suportar, né, a mais do que ela pode, né. E lembrando também que com 14 anos a gente tem o Jovem Aprendiz, né, que existem as empresas que aceitam esses adolescentes, né, que estejam estudando, e no contraturno ela vai estar fazendo aí, né, remunerado, né, o Jovem Aprendiz, onde ela vai estar aprendendo o mundo do trabalho, né. Então é isso, só uma pontuação. E vai ter a renda dela, né, do adolescente, do adolescente. Nada em excesso, tudo em equilíbrio, né. Nem todos têm acesso a esse programa. Nem todos têm acesso, é verdade. Né? Os CRAs, inclusive, a gente encaminha, né, para a obra do Salvador, para a CDL, e aí a partir de lá, dessas idas lá, que eles vão fazer todo um processo de ver o perfil desse adolescente, se está estudando, se tem ensino médio, se tem informática, se tem inglês, e aí vai visualizar: olha, a empresa vai para lá, manda, fala assim: olha, eu preciso de um jovem
que tem internet, que tenha curso de informática, tem um jovem que tem ensino médio completo, aí vai direcionando para as empresas, né? Então realmente precisa buscar para poder fazer. Eu acho que até o colégio poderia ensinar isso. Eu uma vez, eu acredito que até o colégio poderia ensinar isso. Eu uma vez, não sei o que houve, eu fui fazer no colégio, tá? Eu falei assim, gente, por que a criança, quando sai com um prato, com a bandeja, não joga a comida, o restante da comida? Não pode não. A criança não pode fazer isso. Isso aí ninguém contou não, eu participei. Ontem mesmo estava vendo um negócio, no Japão, quem tem na sala de aula são as crianças. Por que não pode ser feito isso? É responsabilidade. Mas o mimimi hoje de passar a mãozinha, infelizmente, está demais. Ao meu ver. Então, só complementando assim, essa questão que o Daniel colocou, existe uma discussão muito séria, por exemplo, na área do direito entre os educadores, né? Da questão do ECA, né? Que desde 1990 está aí, né? E o pessoal coloca assim, quais as interpretações que estão sendo dadas? Porque a interpretação é de não se ter trabalho escravo, de não se espancar as crianças e de, claro, não haver abusos físicos e psicológicos para as crianças. Isso não quer dizer a criança não ter responsabilidades dentro de casa, como o Bia acabou de falar, como eu também coloquei. Não quer dizer, claro, como o Bia falou bem, acompanhar o desenvolvimento da criança, né, como também falei, à medida que for crescendo, ver quais as atividades. A gente não vai colocar, por exemplo, uma criança de 12 anos no fogão. Né? É perigoso. Ah, então, mas aí era a sua situação, circunstância sua vida. Ela foi pedir a mãe do lado. Exatamente. É. Agora você vai deixar ali, né? Pai e mãe podem não estar ali presentes, e aí é complicado. E muitas vezes pai e mãe estão presentes, e quantas vezes pais e mães estão. Hoje eu vi um post no Instagram de uma psicóloga que ela colocou uma opção de charges, mostrando assim. Às vezes estar presente é também estar ausente. Pais e mães o tempo todo olhando seus celulares, conversando, mandando áudio e tal. Cadê a presença? Ah, eu estou presente, estou com meu filho, estou com minha filha. Não está, porque está o tempo todo olhando o celular, né? E aí a criança, desde nova, faz o quê? Quer acessar a tela, porque a tela passa a ser a extensão de um afeto, o afeto materno, o afeto paterno, né? E isso gera traumas para aquela criança, isso gera distanciamento, né? da parte do pai e da mãe, né? E que vai gerar também a falta de educação, a revolta com muitas coisas, vai gerar muitas vezes o medo, essa segurança, que o Marcos hoje colocou bem, né? Então são muitas questões de interpretação de uma lei, né, de um Estatuto da Criança e da Adolescência, o ECA, que faz com que muitas coisas não sejam ditas, e aí você vê crianças afrontando os pais, falando que qualquer coisa eu denuncio você, eu não sei tutelar. A criança não deve ter essa capacidade, nem tem. A criança não sabe, ela pode acontecer sim, de situações em que a criança peça socorro, ela está passando por dificuldades, né? E aí isso acontece, mas são casos geralmente até isolados, apesar de haver muitos casos de violência física e psicológica com crianças. Mais agora? Não, seu do relógio significa. Não, é porque é costume já adorar. É costume. Aí, a palavra do
Você estava falando aí da pessoa da estudar, né? Eu não sei se está com 16 anos de escola, eu morava no Tinha não era escola. alfabeto, porque minha mãe se machucava. Eu fiz na escola desde os 16 anos. A educadora foi a mãe, né? Nos dois sentidos, professora, né? Da vida. Minha mãe era assim, né? Pois é, inclusive na época não tinha acesso também, né? Tem essas questões também envolvidas. Eu também estava falando da mãe do lá em casa. E o pessoal da rádio conta. Quando eu falei do trabalho, da mãe trabalhar, eu realmente não trabalho, em casa não está presente. É. Aquela que trabalha. A mãe não está trabalhando, mas está no celular, né, em casa. A mãe trabalha, está no tempo dela em casa e chegando. Uma coisa só que eu gostaria de pontuar antes que o Marco vai terminar, né, pela hora e tal, é a questão de que foi em 2010, né, Bia? Que os caras surgiram, né? 2010 não, foi Ou antes um pouco. 2005. 2005. Né? Em 2005 surgem os CRAS, Centro de Referência à Ciência Social. O Bia trabalha lá, né, Escola Social. E aí, né, quando ela falou assim, seria uma família que teria essa assistência. Quer dizer, há uma evolução no processo de poder auxiliar famílias que estejam necessitadas, né? A partir do século XXI, que é do XX tinha isso. Né? Então há um desenvolvimento na sociedade para com isso. A questão são interpretações de diversas situações. E aí não vou entrar aqui em outros assuntos, que vai fugir do tema de hoje. Né? Então, vamos fazer a oração. Senhor Jesus, obrigado por mais um estudo, pelas opiniões, pelos ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe, abençoe todos os irmãos que estão aqui encarnados e os irmãos desencarnados, porque agora, em outro momento, vamos fazer os passos benéficos para distribuir os estudos benéficos aos irmãos que necessitam, que nós possamos voltar para nossas casas, nossos lares em segurança, que o Senhor ilumine nossos caminhos, que nos guie, que nossos mentores espirituais, amigos e irmãos nos acompanhem, e aqueles irmãos que estão precisando de ajuda neste momento, queridos irmãos, aproveite esse momento. Os mentores da casa, os irmãos que estão aqui, possam ajudá-los a vocês a terem o progresso necessário, o auxílio, o carinho, a atenção. Obrigado, Senhor. Obrigado aos mentores espirituais e amigos que aqui estão, sempre conosco, nos auxiliando. Que o Senhor Jesus nos proteja, que o Senhor Jesus nos ensine, que o Senhor Jesus nos enche. Contigo dormimos, Senhor, e contigo acordamos. Que a sua luz seja o nosso guia, que faça seguir o caminho de Deus, do Senhor, dos amigos do plano espiritual, que sempre zelam e cuidam de nós. Obrigado, que assim seja, Senhor.